Você já parou para pensar no que realmente define o seu dia? Não é o café que você toma correndo, nem a lista de tarefas que já está te pressionando antes mesmo de você abrir os olhos. É algo muito maior, algo que pode transformar um dia comum em um dia com propósito. Imagina começar cada manhã com uma conexão tão poderosa que te dá clareza, força e direção, não importa o que venha pela frente. Isso é o que acontece quando você busca primeiro o reino de Deus, como diz Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Parece simples, mas é revolucionário. Eu sei, a correria do dia a dia nos engole. O celular já está apitando, o trânsito te espera e aquela reunião importante está marcada para as 9h. Mas e se eu te contar que 5 minutos com Deus pela manhã podem mudar tudo? Não é sobre religiosidade, é sobre prioridade. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está dizendo: hoje eu não vou apenas reagir ao que o mundo joga em mim, eu vou viver com propósito. É como ajustar a bússola antes de sair para uma trilha. Sem isso, você pode até caminhar, mas corre o risco de se perder. Pensa comigo, o que acontece quando você começa o dia sem esse momento? Você já reparou como tudo parece mais pesado? Uma discussão boba no café da manhã te tira do eixo, uma notícia ruim te desanima e de repente você está apenas sobrevivendo, não vivendo. Agora imagine o oposto. Você acorda, respira fundo e antes de qualquer coisa, conversa com Deus. Não precisa ser uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. Pode ser só: Deus, hoje eu entrego meu dia a Ti, me guia. Esse simples ato já muda a forma como você encara tudo. É como se você estivesse vestindo uma armadura espiritual antes de sair para o mundo. E sabe o que é mais incrível? Quando você busca o reino de Deus primeiro, o resto começa a se encaixar. Não é mágica, é propósito. As coisas que te preocupam, as contas, o trabalho, as decisões, não desaparecem, mas você as enfrenta com uma perspectiva diferente. Você não está mais sozinho no caos. Você tem um guia, uma âncora, uma paz que não explica, mas sustenta. Mateus 6,33 não é só um versículo para decorar, é uma promessa. Deus está dizendo: confie em mim primeiro e eu cuido do resto. Então, hoje, antes de correr para a próxima tarefa, experimente parar por um momento. Feche os olhos, respire e coloque Deus no centro do seu dia. Você vai sentir a diferença. Não porque o dia será perfeito, mas porque você estará alinhado com aquele que dá sentido a tudo. O que achou disso? Já tentou começar o dia com essa conexão? Conta aqui nos comentários como você sente a diferença quando coloca Deus em primeiro lugar. Agora que você já entendeu a importância de colocar Deus em primeiro lugar, deixa eu te contar porque a oração da manhã é como um colete salva-vidas para o seu dia. Não é sobre fazer um ritual certinho, como se fosse uma receita de bolo. É sobre sabedoria. Sabe aquele momento em que você toma uma decisão no calor do momento e depois pensa: nossa, se eu tivesse parado para refletir. Pois é, a oração da manhã é exatamente esse freio de mão que te ajuda a evitar essas derrapadas. Pensa assim: quando você acorda e já sai correndo, é como entrar num carro sem verificar os pneus, o combustível ou o caminho. Você até pode chegar ao destino, mas talvez com muito mais esforço ou até com um pneu furado no meio da estrada. Orar de manhã é como fazer essa checagem antes de ligar o motor. É um momento em que você se senta com Deus e diz: Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. Me ajuda a não agir por impulso. É um ato de humildade, de reconhecer que você não tem todas as respostas, mas conhece aquele que tem. E não é só sobre evitar erros. A oração da manhã é como uma lanterna que ilumina o que está escondido. Às vezes, você carrega preocupações, medos ou até motivações que nem percebe. Talvez você esteja ansioso por causa de uma reunião importante ou chateado por algo que aconteceu ontem. Quando você ora, Deus começa a revelar essas coisas. Ele te mostra onde seu coração está desalinhado e te ajuda a entregar tudo a Ele. É como se Ele dissesse: calma, deixa isso comigo.
Vamos construir esse dia juntos. Sabe o que mais? Orar pela manhã é um ato de prevenção. É como tomar um remédio antes de ficar doente. Você se prepara para as decisões, as conversas, os desafios que vão surgir. Em vez de reagir ao que o mundo joga na sua cara, você já entra no dia com o coração alinhado e a mente focada. É um momento de entrega, onde você diz: Deus, eu não sei o que vem por aí, mas eu confio em Ti. E essa confiança muda tudo. E aí, já sentiu essa diferença quando começa o dia com oração? Conta nos comentários como a oração da manhã tem te ajudado a tomar decisões mais sábias. Você já reparou como o mundo parece gritar: corre, faz agora, resolve tudo sozinho? É como se a gente vivesse com um cronômetro na cabeça, contando os segundos para provar que é capaz, que dá conta, que não precisa de ninguém. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa correria toda, essa autossuficiência que o mundo aplaude, muitas vezes só nos deixa exaustos e perdidos. E é aí que a oração da manhã entra, como um convite para desacelerar e alinhar seu coração com algo muito maior, o tempo de Deus. Quando você para orar, é como se você apertasse o botão de pausa no caos. Não é que o mundo lá fora vai parar. O celular vai continuar apitando e as demandas vão seguir chegando. Mas naquele momento com Deus, você encontra um ritmo diferente. É como se Ele te lembrasse: ei, você não precisa carregar o mundo nas costas. Eu já estou cuidando de tudo. A oração da manhã te tira daquele modo automático, onde você só reage, e te coloca num lugar de fé, onde você confia. Sabe, o mundo valoriza a pressa, mas Deus opera na maturidade. Ele não está correndo para te entregar todas as respostas de uma vez. Ele te guia passo a passo, dia a dia. Quando você ora, você aprende a esperar nele, a confiar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece que está tudo atrasado. É como plantar uma semente. Você não vê a árvore crescer de um dia para o outro, mas cada dia de cuidado faz diferença. Orar é esse cuidado diário com a sua alma. E tem mais. A oração da manhã não é só sobre pedir coisas, é sobre se abrir para ouvir. Às vezes Deus usa esse momento para te mostrar algo que você nem sabia que precisava ver, uma atitude que precisa mudar, uma decisão que precisa esperar. É como se Ele ajustasse seus óculos espirituais, te ajudando a enxergar o dia com mais clareza. E de repente aquela ansiedade que estava te engolindo começa a perder força, porque você sabe que não está sozinho. Então, que tal experimentar essa pausa hoje? Antes de mergulhar na correria, reserva um tempinho para conversar com Deus. Você vai ver como isso muda o jeito que você encara o dia. E aí, já sentiu essa paz que vem quando você desacelera com Deus? Conta aqui nos comentários como isso tem feito diferença para você. Você já parou para pensar que até os maiores heróis da Bíblia não saíam por aí tomando decisões na correria? Quando a gente olha para Jesus, José e Daniel, por exemplo, uma coisa fica clara. Eles sabiam que o segredo de uma vida com propósito estava em preparar o espírito antes de qualquer ação. E essa preparação vinha da oração. Vamos mergulhar nesses exemplos, porque eles têm muito a nos ensinar sobre como começar o dia com Deus. Pensa em Jesus. Ele era o Filho de Deus, mas mesmo assim, a Bíblia nos mostra que ele se levantava cedo, antes do sol nascer, para orar. Em Marcos 1:35 está escrito que ele foi para um lugar deserto para conversar com o Pai. Se até Jesus, que tinha todo o poder, fazia questão de buscar Deus antes de enfrentar o dia, o que isso diz sobre nós? Ele sabia que a força para curar, ensinar e enfrentar as multidões não vinha dele mesmo, mas da conexão com o Pai. Orar era o jeito dele de se alinhar com o propósito de Deus antes de qualquer passo. Agora, olha o José, aquele jovem que foi traído, vendido como escravo, preso injustamente. Como ele conseguiu manter a fé e a sabedoria no meio de tanta dificuldade? Gênesis não diz explicitamente, mas a vida de José grita que ele vivia em comunhão com Deus. Ele não tomava decisões por impulso, mesmo quando tudo parecia perdido. A oração o sustentava, dava a ele visão para enxergar além das circunstâncias.
como quando interpretou os sonhos do faraó com tanta clareza. José nos mostra que orar é como carregar uma bússola no bolso. Mesmo no deserto, você não se perde. E o Daniel? Esse cara enfrentava leões, literalmente. Em Daniel 6, vemos que ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, mesmo sabendo que isso podia custar a vida dele. Ele não esperava a crise chegar para buscar Deus. Ele já estava preparado porque fazia da oração uma rotina. E o resultado? Deus o livrou, não só dos leões, mas de decisões erradas e de armadilhas dos inimigos. Daniel nos ensina que orar antes da ação é como construir um alicerce firme antes da tempestade. Esses homens não eram super-heróis. Eles eram humanos como você e eu, mas escolheram começar com Deus. E sabe o que isso nos mostra? Que a oração da manhã não é só um momento bonito, é uma estratégia espiritual. É o que te prepara para tomar decisões com sabedoria, para enfrentar desafios com coragem e para não se deixar levar pelo calor do momento. Então, que tal seguir o exemplo deles? Antes de correr para o próximo compromisso, para um instante e conversa com Deus. É o melhor jeito de começar qualquer batalha. E aí, qual desses exemplos te inspira mais? Conta nos comentários como a história de Jesus, José ou Daniel te motiva a orar antes de agir. Se você já sentiu como se estivesse andando no escuro, sem saber qual é o próximo passo, deixa eu te contar. A oração da manhã é como uma lanterna que Deus coloca na sua mão. Não é que ela vai te mostrar o caminho inteiro de uma vez, como um mapa completo com todas as direções. Não, a oração funciona mais como uma luz suave que ilumina só o próximo passo. E sabe, isso é libertador, porque te ensina a confiar em Deus um dia de cada vez. Pensa comigo, quantas vezes você já quis ter todas as respostas de uma vez? O plano perfeito, a certeza absoluta do que fazer. Mas Deus não trabalha assim. Em Salmos 119:105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você ora pela manhã, é como se você pedisse a Deus, me mostra o que fazer hoje. E ele responde, não com um holofote que revela tudo, mas com uma luz que te guia exatamente onde você precisa estar agora. Isso é dependência diária. Confiar que Deus vai te mostrar o próximo passo no momento certo. E tem mais. A oração não só ilumina, ela também te protege de você mesmo. Sabe aqueles momentos em que você age por impulso, ou deixa o orgulho, a raiva ou a insegurança tomarem conta? Quando você ora, Deus começa a revelar o que está escondido no seu coração. Talvez você perceba que está correndo atrás de algo só para provar um ponto ou que está com medo de falhar. A oração é como um espelho que Deus segura na sua frente, te ajudando a enxergar suas motivações. E, mais do que isso, ela traz cura. Aquele peso que você carrega, aquela ansiedade que aperta o peito, quando você entrega isso a Deus, Ele começa a trabalhar no seu interior, trazendo paz onde havia confusão. Orar pela manhã é como se preparar para o dia com um escudo invisível. Não é que você vai saber tudo o que vai acontecer, mas você vai estar pronto para enfrentar o que vier, porque seu coração está alinhado com Deus. É Ele te dizendo, confia em mim um passo de cada vez. Então, antes de começar o dia, pega essa lanterna. Converse com Deus, peça essa luz. Você vai ver como o caminho fica mais claro, mesmo que seja só um pouquinho de cada vez. E aí, já sentiu essa luz da oração guiando seus passos? Conta nos comentários como a oração tem te ajudado a enxergar melhor o seu caminho. Você já passou por aqueles momentos que parecem puro azar? Tipo, você se atrasou para sair de casa, perdeu o ônibus, ou um plano que parecia perfeito foi cancelado de última hora. No momento dá uma vontade de reclamar, né? Mas e se eu te contar que muitas vezes essas situações que parecem aleatórias são, na verdade, livramentos de Deus? A oração da manhã tem esse poder incrível. Ela te prepara para enxergar que o que parece um contratempo pode ser Deus te protegendo de algo que você nem imagina. Pensa assim, quando você ora logo cedo, você está se colocando nas mãos de Deus. É como se você dissesse, Senhor, eu não vejo o que está à frente,
mas tu vês, me guia. E Deus, que conhece o fim desde o começo, começa a trabalhar nos bastidores. Às vezes, aquele atraso de 5 minutos te livrou de um acidente, ou aquela porta que se fechou te desviou de uma escolha que ia te trazer dor de cabeça. A Bíblia diz em Isaías 55:8 que os pensamentos de Deus não são os nossos. Quando você ora, você se alinha com esses pensamentos e Ele começa a direcionar seus passos, mesmo que você não entenda na hora. E sabe o que é mais incrível? A oração da manhã antecipa batalhas espirituais. Você já sentiu aquele peso que vem do nada, como se o dia tivesse começado torto? Às vezes, são lutas invisíveis, coisas que tentam te tirar do foco ou te desanimar. Mas quando você ora, é como se você colocasse um escudo espiritual ao seu redor. Em Efésios 6, Paulo fala da armadura de Deus. E a oração é parte disso. Ela transforma sua reação em preparo. Em vez de ser pego desprevenido, você já entra no dia fortalecido, pronto para enfrentar o que vier. Então, da próxima vez que algo der errado logo cedo, respira fundo e lembra, pode ser Deus agindo no invisível. A oração da manhã é como um radar que te ajuda a navegar pelo dia, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. Comece o dia conversando com Ele, e você vai começar a perceber esses livramentos escondidos. É Deus te guiando, mesmo quando você não vê. E aí, já viveu algum momento que parecia um contratempo, mas depois você viu que era um livramento? Conta nos comentários, quero saber sua história. Você já se pegou olhando para o relógio, com o coração acelerado, pensando, nossa, tô atrasado de novo? A gente vive correndo contra o tempo, tentando agradar o chefe, cumprir prazos ou simplesmente não ficar para trás. Mas deixa eu te contar um segredo. É muito melhor estar atrasado no relógio do mundo do que desalinhado espiritualmente. Quando você para orar pela manhã, você está escolhendo se posicionar no centro da vontade de Deus, antes que o mundo tente te puxar para qualquer outro canto. Pensa assim, o mundo vai te pressionar para começar o dia já na correria, como se tudo dependesse só de você. Mas a oração da manhã é como um escudo que você levanta antes de entrar na batalha do dia. Não é que ela vai fazer todos os seus problemas sumirem, mas ela te coloca no lugar certo, com Deus. É como se você estivesse se preparando para uma guerra espiritual, calçando as botas, pegando a armadura e dizendo, tô pronto, Senhor, me leva para o teu caminho. E sabe o que acontece? Mesmo que o dia seja caótico, você enfrenta ele com uma paz que não explica. Quando você ora, você entrega o volante para Deus. É como dizer, eu não sei o que vem por aí, mas confio que tu sabes. E isso faz toda a diferença. Lembra do que falamos sobre aqueles livramentos que parecem contratempos? Às vezes, Deus usa até os atrasos para te proteger ou te guiar. Mas mais do que isso, a oração da manhã te ajuda a não ser arrastado pela correnteza do mundo. Sabe aquela sensação de estar sendo puxado por 1000 coisas? Trabalho, família, preocupações. Quando você começa o dia com Deus, é como se você tivesse uma âncora que te mantém firme. Não importa o quanto a correnteza tente te levar. E não é sobre perfeição. Não precisa ser uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. Às vezes é só um momento de silêncio, Deus, me ajuda hoje, sussurrado enquanto você toma seu café. O importante é que você está escolhendo começar com Ele. Isso te alinha com a vontade de Deus, te dá clareza para tomar decisões e força para enfrentar o que vier. Então, da próxima vez que você sentir a pressão do relógio, lembra, 5 minutos com Deus valem mais do que qualquer prazo do mundo. É o seu escudo, sua bússola, seu lembrete de que você não está sozinho. E aí, já experimentou essa paz de começar o dia com Deus, mesmo na correria? Conta nos comentários como a oração da manhã tem te ajudado a ficar no centro da vontade de Deus. Você já passou por aqueles dias em que parece que tudo desaba? Uma notícia ruim, uma discussão inesperada,
ou só aquele peso que te pega de surpresa e te deixa sem chão? A oração da manhã não é uma varinha mágica que faz as tempestades sumirem, mas é como uma âncora que te mantém firme quando as ondas vêm. É o que te dá força para enfrentar o que vier, sabendo que Deus está trabalhando no invisível enquanto você ora no secreto. Pensa comigo, quando você começa o dia com oração, você não está só pedindo para Deus te livrar dos problemas. Você está se fortalecendo para passar por eles. É como um atleta que treina antes da competição. Ele não sabe como vai ser a corrida, mas ele sabe que o treino o deixou pronto. Em Mateus 6,6, Jesus diz para orar no seu quarto em segredo, porque o Pai que vê em secreto te recompensará. E sabe qual é a recompensa? Não é sempre a solução imediata, mas a paz, a clareza e a força que vem quando você entrega tudo a Deus. Quando você ora, Deus começa a agir onde seus olhos não alcançam. Talvez você não veja, mas Ele está movendo peças, abrindo portas, ou até te protegendo de algo que você nem sabe que existe. Lembra do que falamos sobre os livramentos disfarçados de contratempos? Pois é, muitas vezes é na oração da manhã que Deus te prepara para essas coisas. 1 minuto de oração sincera pode fazer mais pelo seu dia do que horas tentando resolver tudo no seu próprio esforço. É como se Deus dissesse: você faz a sua parte no secreto, que eu cuido do resto no invisível. E sabe o que é mais poderoso? A oração te ajuda a enfrentar as tempestades sem perder a esperança. Ela te lembra que mesmo quando o vento sopra forte, você não está sozinho. Deus está com você, te sustentando, te guiando. Então, mesmo que o dia venha com trovoadas, você tem uma força que vem de dentro, porque você começou o dia com Ele. É a oração que te faz lembrar: eu não controlo as ondas, mas conheço aquele que acalma o mar. Então, que tal reservar esse momento hoje? Só você e Deus no secreto antes do dia começar. É o que vai te dar forças para enfrentar qualquer tempestade. E aí, já sentiu essa força que vem da oração nos dias mais difíceis? Conta nos comentários como Deus tem te sustentado nas suas tempestades. Você já se viu diante de uma escolha que parecia perfeita, mas algo no seu coração dizia: espera, tem alguma coisa errada aqui? Talvez fosse uma oportunidade de trabalho que brilhava como ouro, uma amizade que parecia promissora, ou um caminho que todo mundo jurava ser o certo. Mas no fundo, você sentia aquele alerta. Sabe de onde vem esse radar espiritual? Da oração da manhã. Quando você começa o dia conversando com Deus, Ele te dá discernimento para enxergar o que é joio disfarçado de trigo. O mundo está cheio de portas abertas, que na verdade são armadilhas. Às vezes é aquela proposta que parece incrível, mas te afasta do propósito que Deus tem para você. Ou uma pessoa que entra na sua vida com um sorriso, mas te puxa para longe da sua paz. A oração da manhã é como um filtro que Deus coloca no seu coração. Ela te ajuda a separar o que é bênção do que é cilada. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando você ora, você entrega seu entendimento a Deus e Ele começa a te mostrar o que seus olhos não veem. Pensa assim: sem oração é como se você estivesse navegando sem bússola. Você pode até seguir o vento, mas corre o risco de acabar em águas perigosas. Já com a oração, Deus te dá uma clareza que vem do Espírito. Talvez você sinta um não que não explica, mas que te salva de uma roubada. Ou talvez Ele te mostre que aquele caminho que parecia tortuoso é, na verdade, o que leva ao propósito dele. O discernimento nasce desse tempo com Deus, onde você pede: Senhor, me mostra o que é teu e me guarda do que não é. E sabe o que é mais legal? Esse discernimento não é só para grandes decisões. Ele te ajuda no dia a dia. Naquele momento em que você quase responde com raiva, mas sente Deus te dizendo: calma, respira. Ou quando você está tentado a seguir a multidão, mas ouve uma voz suave te chamando para outro caminho. A oração da manhã é como afiar sua visão espiritual, te ajudando a enxergar as intenções por trás das palavras, as armadilhas por trás das promessas. É Deus te equipando para viver com sabedoria.
Então, antes de abrir a porta do dia, abre seu coração para Deus. Pede esse discernimento. Ele vai te mostrar o que é verdadeiro e te proteger do que é falso. E aí, já teve alguma situação em que a oração te ajudou a enxergar uma cilada antes de cair nela? Conta nos comentários. Quero saber como Deus tem te guiado. Chegamos ao coração disso tudo. E eu quero que você sinta isso comigo. A oração da manhã não é sobre mudar Deus. Ele já é perfeito, já sabe de tudo, já tem o plano traçado. A oração muda você. É como se, ao conversar com Ele, você se alinhasse com o que realmente importa. Como se Deus reposicionasse seu coração para enfrentar o dia com uma força que vem de outro mundo. E sabe o que acontece? O pânico que te acorda às vezes, aquele nó no estômago, começa a se desfazer. No lugar dele vem uma paz que não explica, mas que carrega você. Quando você ora pela manhã, é como se você estivesse recalibrando sua alma. Sabe aqueles dias em que você acorda já ansioso, pensando em 1000 problemas? A oração é como apertar o botão de reset. Não é que os problemas somem, mas você começa a enxergá-los de outra forma. É Deus te lembrando: ei, eu estou no controle. Você não precisa carregar tudo sozinho. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo diz para não andarmos ansiosos, mas apresentar tudo a Deus em oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nosso coração. Já sentiu isso? Aquela calma que vem do nada, mesmo quando tudo ao seu redor está um caos. E essa mudança não é só sobre sentimentos. A oração te reposiciona no centro do propósito de Deus. Às vezes, a gente se perde na correria, correndo atrás de coisas que nem são pra gente. Mas quando você começa o dia com Deus, Ele te lembra quem você é e para onde está indo. É como se Ele dissesse: você é meu filho, minha filha. Eu te chamei para algo maior. Isso te dá clareza para dizer não ao que te desvia e sim ao que te aproxima do plano dele. Agora deixa eu ser bem honesto com você. Orar pela manhã não é garantia de que tudo vai dar certo. O trabalho pode continuar puxado, as contas vão chegar e os desafios vão bater à porta. Mas aqui está a diferença. Quando você ora, você tem a certeza de que está certo. Não é sobre o dia ser perfeito, mas sobre você estar ancorado em Deus. É propósito, mesmo quando o caminho é incerto. É proteção, mesmo quando a tempestade vem. É paz, mesmo no meio do caos. Pensa em como seria sua vida se todo dia começasse assim. Você, Deus, um momento de entrega. Não precisa ser 1 hora inteira. Às vezes, são 5 minutos, um café na mão e Senhor, hoje é teu. Esse simples ato te transforma. Ele desativa o medo e ativa a confiança. Ele te lembra que você não está lutando sozinho. E no final do dia, quando você olhar para trás, vai ver que Deus estava lá, guiando, sustentando, te carregando. Então, que tal fazer esse compromisso? Amanhã, antes de qualquer coisa, reserva um tempinho para Deus. Fala com Ele, entrega seu dia, pede essa paz. Você vai ver como isso muda tudo. Não o mundo lá fora, mas o mundo dentro de você. E se você gostou dessa mensagem, não guarda só para você. Curte, compartilha e se inscreve para continuar recebendo esse tipo de conteúdo que edifica e inspira. Conta aqui nos comentários como a oração da manhã tem transformado sua vida. Quero ouvir sua história.